Na semana passada, retornando aqui a nossa gravação, na semana passada nós paramos na página 38, irmãos, visões escatológicas do período interbíblico. Nós chegamos até o final ali de Malaquias, né? Falando sobre a escatologia, porque qual é o ponto que a gente está trabalhando aqui? A escatologia, capítulo 1 é os princípios da discussão escatológica do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, a gente trabalhou sobre a escatologia no Velho Testamento, ou verotestamentária. Agora a gente vai entrar nas visões escatológicas do período interbíblico. E período interbíblico é aquele período de 400 anos que nós iremos trabalhar bastante em introdução ao Novo Testamento. Introdução ao Novo Testamento a gente vai trabalhar bastante. Agora a gente só vai dar uma pincelada. Mas o pastor Ribeiro, ele comenta aqui que durante esse período havia também sobre os judeus da época uma discussão muito interessante sobre essas questões apocalípticas. Lembrem-se, irmãos, que esse assunto de escatologia ou questões apocalípticas sempre foi uma pauta da revelação bíblica no Antigo Testamento. E o livro de Daniel, Zacarias, são livros que realmente têm muito mais profecias apocalípticas. Mas em muitas outras porções do Velho Testamento também tem. E durante esses 400 anos em que falamos que Deus ficou de silêncio, em silêncio, talvez você diga assim, pastor Rai, Deus ficou em silêncio, e aí? Irmãos, nenhum problema. Nenhum problema. Na história do povo de Deus, ocorreram no Velho Testamento períodos de 100 anos que Deus ficou em silêncio. Quer ver um exemplo bem curioso? O livro de Juízes ele é escrito durante um período de 300 a 350 anos. Quantos profetas se levantaram nos dias dos juízes? Interessante, né? Quem foi o grande último juiz e profeta? Lembram? Samuel. Ali, opa! Mas então foi quase 350 anos sem profeta Israel. Olha que interessante, irmãos. O livro de Juízes começa falando que Deus se manifesta aos juízes, ou melhor, ao povo de Israel. Deus se comunica de uma forma poderosa a Israel. Quem foi aquele que foi a boca de Deus? Não sabemos. Pode ter sido um anjo. Mas foi um período de 300 e poucos anos em que também Deus, durante muitos anos, ficou em silêncio. Essa ideia, né, que a gente tem que ter um profeta toda hora, meus irmãos, muito mais do que um profeta é a gente jamais deixar a profecia. Está entendendo? Está entendendo? A igreja foi fechada a revelação de Deus com o livro de Apocalipse. Estamos aí há 2000 anos. Não é necessário que a gente tenha profetas agora. A gente tem a grande profecia. Agora, se Deus levantar um grande profeta, muito bem. Então, nesse período interbíblico, aconteceu uma coisa muito interessante, que na história hebraica é chamada de apocaliptismo. Olha que interessante, apocaliptismo. Nesse período de 400 anos, que é o período interbíblico, surgem os fariseus, os saduceus, os herodianos e os escribas. Surgem essas escolas. E dentro dessas escolas, eles começam também a ter o quê? As suas interpretações bíblicas, e tem um grupo que é muito interessante, que eu quero ler aqui com vocês, na página de número 39. Denis ou Felipe, que estão com o livro aí, eu quero que você leia o último parágrafo da página 39, Denis. Ribeiro chama essas doutrinas escatológicas, que ele traz aqui, 39, né, pastor? Isso, último parágrafo. Tá. Essas doutrinas
pouco desenvolvidas na Bíblia hebraica, foram exploradas pelos fariseus e por outros grupos surgidos no período intertestamentário. As doutrinas escatológicas que se manifestaram no período dar-se-á o nome de apocaliptismo, segundo Scott. Aí aqui vai vir as palavras de Scott, Scott sobre esse assunto. E é muito interessante que é nesse período, como eu falei, surgem esses grupos, surgem também os escribas, na realidade, já existiam. Lembra? Esdras eram escribas. Mas é que aqui também, junto com os saduceus e com os fariseus, também a escola de escribas tem mais destaque. Mas lembra, Esdras já era um escriba. Mas também surge dois outros grupos, que são os essênios e os zelotes. Lembram dos essênios, irmãos? Quem já ouviu falar dos essênios? O que os irmãos sabem sobre os essênios? Pastor, o pouquinho que eu sei sobre os essênios é que eles eram um grupo que, assim, meio diferente dos outros dois, os zelotes e dos escribas, e eles meio que saíram do povo, ali do povo, e se isolaram mais para o deserto, né? Mais para o deserto, tanto que acho que João Batista veio dos essênios, né? E eles tinham uma forma de pensar um pouco diferente dos escribas e dos fariseus naquela época. Então, por isso que eles se isolaram nas montanhas e, se não me falha a memória, posso estar falando bobeira, mas os achados que encontraram nas cavernas provavelmente foram os essênios que deixaram, né? Sim, exatamente. A única coisa que da sua fala que a gente tem que fazer uma observação é que quando dizemos que João Batista era um essênio, há uma discussão dizendo que ele possivelmente teve acesso ao conteúdo dos essênios, às lições dos essênios. No entanto, afirmar não dá para afirmar. Então a gente diz e deduz que sim. Era a comunidade chamada de Qumran, irmãos. Literalmente, o que foram os essênios? Foram grupos que se rebelaram contra a religião oficial do templo. Lembra que eu falei que eram 400 anos? Então vão ter ali revoltas dos macabeus, vão ter várias revoltas, vão ter vários períodos na história. A gente tem que lembrar, irmãos, que esses períodos de 400 anos tem ali o Império Grego, depois tem a queda do Império Grego, vem o Império Romano. Aliás, tem o Império Medo-Persa, vem a conquista do Império Grego e depois vem a conquista do Império Romano. Olha como o mundo foi mudando naqueles dias. Então, esses 400 anos mexeu muito com os judeus, eles continuaram debaixo de novos impérios, eles não se tornaram autônomos, eles tinham uma certa liberdade, mas eles estavam debaixo de um jugo, sempre de algum império. Eles eram livres, vão para o cativeiro babilônico, voltam e continuam debaixo de império. Império Medo-Persa. Pode ver que quando Esdras e Neemias vêm fazer a obra em Jerusalém, construindo o templo e depois as muralhas, naquela oração que está no capítulo de número 9 de Neemias, ali quando eles pedem perdão, eles falam: Senhor, a gente está debaixo de escravidão. Porque eles estavam mesmo, eles estavam vivendo uma certa liberdade, mas debaixo do Império Medo-Persa. Então olha que interessante, eles estavam vivendo uma suposta liberdade, sabendo que a qualquer momento acabaria. Mas o que acontece? Com o surgimento das escolas de saduceus, de fariseus, acontece dos herodianos também. Acontece uma coisa muito curiosa. Havia, como sempre houve, a corrupção na religião. A corrupção religiosa. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, o grupo fariseu era um grupo muito rico. Muito rico. Então, a panela de fariseus, ela dominava e o poder que eles tinham financeiro e religioso era muito grande. Então, era um mix de domínio financeiro, logo, eles também tinham domínio religioso. E isso acabava gerando neles muita corrupção e muito
partidarismo. Já os saduceus não eram tão ricos e não eram tão numerosos. Então era um grupo à parte, estigmatizado pelos fariseus. A gente vai aprender isso bastante em Introdução ao Novo Testamento. E o que acontece? Logo um pouco antes de Jesus, vem os herodianos também, para piorar toda a bagunça. Quem eram os herodianos? Era um grupo de judeus, que era a família de Herodes, que era respaldada por Roma, e que eles viviam com certos privilégios. E muitos herodianos se sentiam que eles eram diferentes dos demais judeus. Eles eram como se fosse uma nata de príncipes dos judeus, entenderam? Olha que salada, bagunça. O Denis fez história, né, Denis? Você fez história? Né, Denis? Você tem alguma coisa a mais dos herodianos para acrescentar ou não? Você lembra? Não, perfeito. Pastor, o senhor explicou, está perfeito. Beleza, então. Então, é bom que temos um biólogo aqui na sala. Aí, quando eu tenho dúvida de biologia, já vai em quem entende. Né? E é isso aí, a gente vai aprendendo com os irmãos também. Agora, voltando. Os herodianos, irmãos, eles se sentiam meio que messiânicos. Estão entendendo porque ele manda matar? Agora, olha que interessante aqui, irmãos. Quem reconstrói o segundo templo? Não é Herodes o Grande? Messiânico. Eu sou aquele que reergue o templo, como era nos dias de Salomão. Por isso que ele fazia o que bem entendia, seguia a lei de Deus nos seus termos, e aí vem João Batista e faz um barraco lá, bota a ordem na casa e mexe com todos eles, e por isso que é decapitado. Percebam, irmãos, olha a vida de um profeta. Por que João Batista morreu? Porque simplesmente falou do casamento errado de Herodes. Tá certo? Tá certo morrer assim? Sejamos honestos. Os nossos profetas de hoje em dia teriam uma palavra assim ao rei? O que vocês acham? Ao governador? Ao tetrarca? Tá entendendo? Ou falariam, não, o profeta, vai cair a grana. Herodes que construiu aqui. João Batista morreu simplesmente porque fez uma denúncia de algo errado, porque, percebam, havia esse senso messiânico. Essas características messiânicas do Messias, do grande libertador, estava inserido nesses 400 anos. E o Ribeiro, com bastante propriedade, deixa aqui. E agora a gente vai ler aqui, eu vou pedir que o Felipe leia para nós, página 40, outros grupos também, primeiro parágrafo, ou segundo parágrafo, Felipe, do livro do Ribeiro. Outros grupos também se formaram no período intertestamentário, como os saduceus, herodianos, essênios e posteriormente um grupo radical chamado zelotes. As doutrinas escatológicas referentes a esses demais grupos não são muito claras nas fontes. Sabe-se, no entanto, que os saduceus tinham um debate com os fariseus a respeito da providência divina e da ressurreição. Assim nos informam Flávio Josefo, 37 a 100 depois de Cristo, e alguns textos no Novo Testamento, Lucas 20, 27, Atos 23, 8. Até aí, filho, só um minutinho. Eu não citei muito dos zelotes, que era esse grupo revolucionário. Tinha uns petistas lá entre os discípulos de Jesus, tá, gente? Só para apaziguar o coração de vocês, tá? Ou, se você preferir, um comunista lá. Tinha um comunista lá no meio dos apóstolos, tá? Lembra de Simão Zelote? Era um revolucionário, era um da pá virada. Ah, e detalhe, hein? Judas Iscariotes, alguns vão dizer que essa palavra Cariotes, também ele era de outro grupo revolucionário. Também. Como Jesus não fez o que ele queria, ele se rebelou. E alguns estudiosos. Mas só foi para brincar um pouco aqui, para deixar o tempero um pouco melhor. Já pensou, irmãos? Tem um apóstolo que é um revolucionário, da pá virada. Dá para entender isso? O mestre fez isso. Interessante, né? Tem espaço para os petistas, viu, gente? Tem das igrejas, tem espaço, tá, irmãos? Para os comunistas, tem espaço. A gente tem que perdoar, viu, irmão? Guarda isso. Tem que perdoar. Vamos lá.
Os herodianos, por sua vez, pareciam ver na família Herodes uma espécie de rei messiânico político. Já os zelotes, grupo mais tardio, revelaram-se um tipo de seita radical que esperava um Messias guerreiro que libertaria Israel pela força. E aí? Agora vem o ponto alto desses 400 anos e o assunto escatológico, que eu quero que vocês prestem muita atenção. Deixa eu falar uma coisinha. Eu tive o prazer e o privilégio, irmãos, de fazer 2 módulos com a pós-doutorando, irmãos. Uma coisa absurda, viu? Clarice Ferreira da Silva, da USP. Ela é pós-doutorando. Pensa assim no currículo, um currículo brilhante. Enquanto eu fazia o mestrado lá no STBnet, eu tive 2 módulos com a Clarice sobre a comunidade de Qumran. E a comunidade de Qumran, irmãos, é essa comunidade chamada de essênios, em que eles era o grupo que se rebelava contra a religião oficial e foram viver no deserto. E lá eles criaram todo o seu corpo de doutrinas, tentando seguir a lei e fazendo seus ritos de purificação. E ali era uma comunidade de homens onde eles tinham práticas como batismo, como comidas, como rituais. Por isso que alguns vão dizer que João Batista passa pelos essênios. Mas não há base bíblica no Novo Testamento para isso. Mas os essênios, eles eram esse grupo que valorizavam as leis, valorizavam os textos sagrados, estudavam os textos sagrados, mas também eles também tinham os seus problemas. E dentro dos seus problemas, a gente vai ver agora aqui no texto do próprio Ribeiro, que ele coloca aqui no livro dele, eles tinham 2 Messias, eles aguardavam 2 Messias, o Messias de Israel e o Messias de Arão. Tinham seus profetas, mas uma coisa que destaca, e aqui, irmãos, por que eu estou fazendo uma defesa aqui dos essênios agora? Vocês não estudaram, só o Felipe Rente que estudou, História dos Avivamentos. Dentro de História dos Avivamentos, lembram, Felipe, que nós, logo depois da Reforma, um pouquinho antes da Reforma, tinham alguns grupos cristãos foragidos que viviam isolados e que hoje, quando nós fazemos uma leitura daqueles grupos, a gente fala assim, poxa, esses irmãos aqui tinham umas práticas meio esquisitas, anabatistas, esses outros grupos espanhóis, tal. Aí depois vem os pietistas, aí depois vem os puritanos. Alguns grupos, eles se tornam um pouco mais radicais. Aí, quando nós olhamos na história, a gente tem até um julgamento meio severo, mas, irmãos, tem que lembrar que naquele contexto, os pietistas, por exemplo, vocês tinham um exagero aqui ou acolá, irmãos, era um grupo isolado que vivia nos campos fechados, que se qualquer autoridade descobrisse, matava toda a cidade. Ora, como que um grupo que não tem acesso à informação, porque toda a informação e toda a educação era de domínio católico dos bispos, dos padres, dos monastérios, eles tinham que aprender na raça, passando de pai para filho, entendeu? O conhecimento. A maneira que eles liam a Bíblia. Hoje a gente com um monte de coisa, a gente está cheio de macedinho, irmãos. Entendeu? O que mais temos hoje em dia é macedinho para tudo que é lado. Pastor, que era uma bênção, que virou macedinho, e tem tanta informação para não virar um macedinho e um discípulo de Baal, mas vira um discípulo de Balaão. Me explica isso. Então, como que a gente vai julgar? E aqui os essênios, eles viviam nessa comunidade fechada e eles eram perseguidos por isso, porque o que eles falavam? Eles falavam o seguinte, o templo estava corrompido, o templo estava errado, o templo tinha se perdido, virou uma grande reunião política. Eu digo para vocês, eles erraram de tudo? Não. Jesus veio e quem foi que se levantou contra Cristo? O pessoal do templo, os mestres do templo. Olha o trabalho que Nicodemos teve quando ele argumentava sobre Jesus. Ele tinha que se encontrar com Jesus de noite. Quando ele fazia qualquer defesa, já vinham as réplicas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele é um galileu.
Não tinha assunto entre as escolas e o sinédrio nos dias de Jesus para debater o que João Batista era certo, se o que João Batista fazia era certo, ou se o que Jesus fazia era certo. Olha que interessante, a religião corrupta. Irmãos, isso daqui dá um medo. Guardem isso no coração, irmãos, dá um medo. A politicagem na denominação, a politicagem na religião. Dá um medo, irmãos, dá um medo. E os essênios é esse grupo que se rebela, que vive durante várias gerações, irmãos. Guarda isso, não foi um período curto, não. Foram várias gerações, vários grupos. E louvado seja Deus, porque os pergaminhos do Mar Morto, sim, foram encontrados lá em Qumran, na comunidade de Qumran. Ou seja, eles mergulhavam no texto sagrado, irmão. Podiam ter seus erros, podiam ter as suas crendices, podiam ter os seus profetas e até aguardar 2 messias. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, aqui me permita, aqui é meu devaneio, tá? Meu devaneio. Jesus foi Messias de Israel? Foi ou não foi? Foi. Ele restaurou o sacerdócio, que não era só de Arão, mas ele foi sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Foi. Então, quando eles aguardavam 2 messias, ou quem sabe eram profecias que eles receberam de que o Cristo viria, o Messias viria para Israel, e o Messias viria da linhagem de Arão, talvez eles erraram nesse ponto de Arão. Porque eles olhavam os coraitas como esse grupo que restaura o sacerdócio. Mas Jesus, ele era sumo sacerdote, não de Arão, mas de Melquisedeque. Ou seja, irmãos, vem cá, eles podiam não estar 100% ali no azeite, mas na comunidade solitária, lá no deserto, acertarem muito. É a minha opinião, tá, irmãos? Então, agora leia para nós, Denis, o grupo mais significativo, aí o Felipe e o Denis, cada um de vocês vão ler um parágrafo, tá, Felipe? O Denis lê agora. Ah, não, você parou nos herodianos, né, Felipe? Ou você leu? Poxa. Leu. O grupo mais significativo agora. Isso, pode ler, Denis. O grupo mais significativo, você leu outro parágrafo. O grupo mais significativo para as doutrinas escatológicas, contudo, foi a comunidade de Qumran. Desde seus pequenos assentamentos por volta de 100 a.C. até a destruição completa da comunidade por volta de 68 d.C. pelas tropas romanas, a comunidade desenvolveu doutrinas próprias e um método de interpretação até então desconhecido chamado Pesher. Inclusive, irmãos, a professora Clarice Ferreira da Silva, ela é especialista nesse assunto. E esse livro é uma pérola, porque aqui, só para vocês terem uma ideia, ela vai trabalhar usando o quê? Usando esses pergaminhos da comunidade de Qumran. Olha só, na página 93 do livro dela, o comentário Pesher de Abacuque, a comunidade de Qumran interpreta o passado. Está aqui, movimento apocalíptico. O movimento apocalíptico foi herdeiro direto de elementos escatológicos proféticos como o messianismo. O dia de Yahvé, aqui ela põe o tetragrama sagrado, a nova aliança, o resto santo, entre outros. E aí ela vem e faz um comentário de Goldwide, dá mais detalhes. E aí ela vem citando como era. Irmãos, é muito interessante quando você estuda a comunidade de Qumran. O que seria o comentário Pesher? O que seria Pesher, irmãos? Pesher seria uma escola, não é uma pessoa. Vocês já ouviram a expressão Talmud? Porque está lá no Talmud, não é? O que é o Talmud, irmãos? Talmud não é uma pessoa. Talmud é uma escola. É uma escola do rabinato judaico. Pesher é uma escola do rabinato judaico. Estão entendendo? Então, seria a maneira em que aquele grupo de judeus e de rabinos e sábios fazem a leitura. Então, é o Talmud.
Quando a gente fala, porque o Talmud disse, a gente pensa que é uma pessoa, né? Mas na realidade é o que aquela comunidade pensa sobre aquele certo assunto. Tá bom? Tudo bem até aí? Então, olha só, aqui, quando eles estão estudando e codificando essas riquezas arqueológicas da comunidade Qumran, eles notam que dentro de toda a riqueza histórica e arqueológica, também há uma riqueza de escatologia. Eles aguardavam, pensavam e desejavam a volta de alguém que mudasse aquela história. Vem cá, irmãos, vamos pensar um pouquinho. Eles estavam certo nessa questão, aguardando o restaurador, o Messias? Sim. Eles acertaram de mão cheia também nesse quesito? Sim. Pode ver que é no ano 100 antes de Cristo até o ano 68 depois de Cristo. É interessante isso. Agora, irmãos, eu não estou fazendo uma defesa, guardem isso, da doutrina deles. Porque, como eu disse, haviam coisas que nós não compactuamos, tá bom? Então, agora leia para nós, Felipe, tal comunidade. Tal comunidade entendia que haveria 2 Messias, um para Israel e outro para a casa de Arão. Quanto ao Deixa eu fim só dos fazer um tempos, comentário aqui também, Felipe, desculpa cortá-lo. Mas não deixou de restaurar os sacerdócios, né? A casa de Arão. Pode ver que nós, como Igreja de Jesus, somos sacerdotes. O projeto Igreja é um projeto sacerdotal. Houve uma restauração. Pode ver que a cortina do templo se rasga. Todo cristão é um sacerdote. Olha que fantástico. Então, se a gente pensar que eles esperavam esse Messias, que eles dividiam em dois, se isso era uma profecia, se isso era uma percepção, irmãos, eles chegaram bem perto. Isso é fantástico. Por que eu estou fazendo toda essa defesa, irmãos? Estou fazendo essa defesa para mostrar, irmãos, que tem coisas que Deus permite nos grupos mais variados e o que Deus está permitindo aqui com a comunidade de Qumran. Está permitindo que a gente aprenda também com os nossos primos, com as outras igrejas, com os outros grupos. Estão entendendo, meus irmãos? Porque nós não somos a última bolacha do pacote. Está entendendo? Gostamos de estudar, mas não somos a última bolachinha do pacote, tá? Vamos lá, Felipe. Leia de novo do início, por favor. Te cortei. tal comunidade entendia que haveria 2 Messias, um para Israel e outro para a casa de Arão. Quanto ao fim dos tempos, os curamitas acreditavam que haveria uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas e, por isso, precisavam observar as regras de pureza estritamente, preparando-se para esse grande dia. Sobre a interpretação escatológica em Qumran, Cruz afirma, né? As várias passagens da Escritura que trazem expressões relacionadas ao futuro têm servido como ponto de partida para textos judaicos de tradição escatológica. Nesse sentido, a Bíblia ou a Escritura exerce função primordial no desenvolvimento de uma escatologia própria de Qumran, na medida em que ela atuou como um ponto de partida para as interpretações escatológicas dos escritos bíblicos. Interpretações essas que não somente fundamentaram a crença no fim dos tempos e criaram uma intenção profética, como elevaram o estatuto dos escritos de Qumran à condição de sagrados, uma vez que as interpretações eram advindas diretamente da Escritura e não de outras fontes secundárias. Uma condição que reforça a implementação de uma exegese estruturada nos pergaminhos de Qumran é que indica a profissionalização do exegeta frente à figura do copista. Muito bom, filhote. Olha que interessante, eles inclusive aguardavam essa batalha final entre a luz e as trevas, algo que nós temos com base em várias profecias sagradas e assertivas. Deixa eu dar mais um detalhe aqui que eu aprendi com o Ribeiro. Eu aprendi muita coisa com o Ribeiro, irmãos. O professor Ribeiro é um dos mestres mais competentes que eu já conheci na minha vida. Ele falou assim, Rai, arqueologicamente falando, os manuscritos, os pergaminhos de Qumran são tão grandes, mas tem tanta coisa,
tanto material que até hoje não tem pessoas preparadas para codificar tudo aquilo. Eu falava até brincando, Zé, ele falou, sem brincadeira, existe tanta riqueza arqueológica de Qumran, da comunidade de Qumran, que possivelmente, irmãos, muitas coisas seriam talvez seriam muito úteis para nós como cultura. Cultura do povo judeu, das histórias dos judeus, as críticas, por exemplo, os costumes, mas não tem arqueólogo ou não tem pessoas para fazer a tradução desse material todo. Olha como a gente precisa de orar, irmãos, porque esse é um acervo histórico que valida a nossa história, a história do Velho Testamento. E tem poucas pessoas que trabalham em cima desse material. Pode ver que esse livro da professora Clarice, o material que ela deu para nós é só em cima de Abacuque. O que ela estudou em cima do livro de Abacuque. Vocês lembram que o profeta Abacuque está dentro dos profetas menores, é um livro pequenino. Então ela pegou muito material só de Abacuque. Vocês verem como é significativo e como nós temos acervos, muitas vezes arqueológicos, históricos, que podem enriquecer muito mais a nossa história, a nossa identidade, o nosso legado. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tranquilo até aí? Viram então que no período interbíblico há profecias apocalípticas, ou como é chamado pelo próprio Ribeiro, né? Apocaliptismo. Eu aprendi mais uma. Eu não sabia desse detalhe. E fiquei feliz. O período interbíblico, as escatologias desse período são apocaliptismos, que são o material principalmente dos Macabeus, o material dos livros judaicos e principalmente o material dos essênios, que é da comunidade de Qumran. Irmãos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho a Bíblia ecumênica. Bíblia ecumênica. E eu tenho a Bíblia de Jerusalém. Por que eu tenho essas Bíblias, meus irmãos? Porque com essas bíblicas eu tenho acesso ao material, por exemplo, de Macabeu. Para nós, Macabeu é um livro apócrifo, mas ele é um livro da história dos judeus. Por exemplo, se a gente quisesse conhecer um pouco mais sobre isso, a gente iria aqui no livro de Macabeu, de Judite, entendeu? Então ele serve como uma ferramenta boa de consulta e até de conhecimento. Então, eu tenho, né, aqui essas duas Bíblias. Na verdade, eu tenho 3 Bíblias católicas, ou até mais. Mas, e outra coisa, irmãos, deixa eu até fazer uma defesa aqui. É importante a gente fazer uma defesa. Os tradutores bíblicos originais, católicos, eles são excelentes. Excelentes. Os linguistas que traduzem a Bíblia do grego e do hebraico e do aramaico para o português, eles são ótimos. O que nós não concordamos são com as notas de rodapé, que eles vão tender para o quê? Para a tradição católica apostólica romana. Tá bom? Estão entendendo? Mas a tradução do texto bíblico, a tradução bíblica católica é extraordinária. Extraordinária. Bom, eu não preciso falar muito, Lutero era o quê? Era um padre que ele se converte como? Tendo acesso ao quê? Ao texto original. Então, nossa oração deve ser para que eles mergulhem mais no texto. A frase que eu iniciei a aula passada, deixe o texto falar, e que o grande escritor sagrado diga e nós ouçamos. É o que falta para o católico. Pode ver. Eles não pecam no texto sagrado, na tradução. Eles pecam na interpretação e na construção dogmática. Então, mas quando você pega, por exemplo, uma Bíblia como essa, e particularmente, de vez em quando eu consulto, eu falo, deixa eu ver como que está escrito, por exemplo. Né? Vamos ver lá Mateus 25, que a gente leu das nações. Vamos ver como está Mateus 25 na tradução católica. É muito bom. E essa Bíblia aqui... Era Mateus 25...
31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então ele se assentará em seu trono de glória. Diante dele serão reunidos todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Perfeito. Só que aqui tem a nota de rodapé também, né? E aí onde entra as notas de rodapé, aí outra história, tá bom? Belezinha até aí, então? Período apocalíptico, um período interbíblico. Como que é o nome que chamamos esse período? Do apocalipse desse período? Apocaliptismo. Apocalipse. É ruim de falar, né? Como que é, pastor Johnny? Apocaliptismo. É isso, pastor. Dá um trava-língua, né? Dá um trava-língua. Trava-língua. Agora vamos lá. Pode falar. Quer falar mais alguma coisa? Copalipritismo. Vamos? Copalipritismo. Então agora, irmãos, vamos mergulhar no Novo Testamento e agora vem a escatologia neotestamentária e a intertextualidade. Isso é coisa de professor de seminário, tá, irmãos? Gosta de complicar para ficar mais rebuscado e tal. Professor e aluno gosta disso, viu? Eu me lembro que eu chamei um colega para fazer uma aula inaugural. Eu falei, rapaz, mas... Ele falou, não, pastor Raid, deixa assim o título, porque seminarista é vaidoso, eles gostam, né, de um título assim que chame bastante... Ai, seu bobo. Aí eu falei assim, eu falei, acho que não sou eu o aluno, não, é o professor também, né? Dando aquele viés de... Isso daqui é coisa de professor de seminário, viu? A escatologia neotestamentária e a intertextualidade com as fontes comuns das várias formas do judaísmo do primeiro século. Aqui é o Ribeiro citando aqui. E aí ele vem comentando aqui sobre que toda a nossa base, eu amei, e é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Lembra que eu falei, irmãos, ó, guarda isso, de hoje em diante as aulas vai ficar só daqui para melhor, porque aí entra da forma que eu queria mesmo. Leia para nós, irmã Aline, leia para nós, página 42, fontes bíblicas. Finalzinho, último parágrafo. A principal fonte para o entendimento da escatologia é a Bíblia. Tá bom até aí. Meus irmãos, estão entendendo? Pastor, eu não conhecia sobre o termo aliancismo. Ah, não? Não. Ah, eu não conhecia sobre a questão das eras, plenitude, dispensacionalismo. Ah, não. Mas você conhece a Bíblia? Você mergulha nela? Ah, então tá bom. Porque não adianta nada você saber de dispensação, aliancismo, e dogmática, e nananã. E a Bíblia diz o quê? Ah, pastor, eu não sei, o pastor tal diz. Meu irmão, lembra que eu falei? Forma uma ideia pré-concebida. A nossa base é a Escritura. Continua para nós, Aline, por favor. Pode continuar, Aline. Não estou ouvindo. É que travou, pastor. Os principais livros do Antigo Testamento usados como base escatológica pelos autores do Novo Testamento são Daniel, Ezequiel, Zacarias, Isaías, Malaquias e Jeremias. Olha que interessante. Por que o pastor Ribeiro está fazendo essa citação? Lembra que eu falei para vocês, irmãos? Leu o Apocalipse Cruzadas? Lembram? Todo o Novo Testamento vai destacar demais esses livros e eles praticamente serão a grande base para a escatologia do Novo. Conhecendo eles e conhecendo o Novo, a gente tem uma noção bem legal das profecias sobre a escatologia. Continua para nós. É necessário entender, porém, que geralmente o uso escatológico que os autores do Novo Testamento fazem do Antigo Testamento é alusivo e não literal. Dá uma pausa aí, Fia. Olha que interessante que o Ribeiro está dizendo.
E aqui eu já vou antecipar uma lição. Lembra que quando Jesus disse sobre os sinais dos tempos, que a nossa geração é uma geração muito parecida com a geração de Noé, lembram disso? Ali, Jesus está fazendo alusão ou está fazendo uma interpretação literal? Que ele vai dizer o seguinte, olha, vai vir um fim. Eu estou falando para vocês que vai vir um fim. E esse fim vai ser um fim certo. E aí ele cita Noé. O fim que ele diz é certo, mas a referência que ele compara, dá para fazer uma aplicação literal com a fala de Noé? Ou ele faz uma alusão a Noé? O que vocês acham? Vamos lá, alunos. Alusão. Né? Faz uma alusão. Ele compara o passado com o presente. E descreve o futuro. Assim como foi nos dias, assim será. Ora, se o mestre fez isso, não é que ele quer complicar, é que ele deixa sobre as profecias do fim a dúvida. Ele deixa a incógnita, e é de propósito. Perceba, repito novamente, deixa o texto bíblico falar. O grande escritor das Escrituras, o Espírito Santo de Deus, usando homens santos, tem hora que ele quer deixar a coisa meia complicada de propósito, para que a gente tenha uma esperança, tenha um cuidado diário, mas a gente também não saiba realmente, né, quando será a volta ou quando será o fim. Porque é aquilo lá, irmão, se a gente soubesse, todos nós, irmão, sem medo de errar, se nós soubéssemos quando Jesus fosse voltar, a gente deixava para se consagrar na última semana. Sejamos honestos. Alguns iam deixar para o último dia, ou para a última hora. Mas, na realidade, quem está perdendo é a gente, porque a comunhão com Deus, quem perde somos nós, não é Deus, né, irmãos? Tá bom? Então, ele deixa aqui, muitos autores do Novo Testamento, quando eles citam o Velho, eles fazem alusão. E não fazem uma leitura literal. Continua, Fê. Às vezes, utiliza-se somente uma figura ou um símbolo veterotestamentário, aplicando a eles uma nova interpretação. Contudo, é preciso entender que, embora a apresentação seja simbólica, não significa que a verdade não seja literal. Opa! Jesus é ladrão, gente? Mas ele virá como? Entendeu? A verdade é fato. O simbolismo não deprecia a verdade na referência. Tá bom? E aqui vamos para o Novo Testamento, então, agora. E agora, rapidinho, Felipe, leia para nós, página 44, rapidinho, Mateus e... Agora, Jill e Johnny, nossa dupla de seminarista sertanejo de Jesus, Jill e Johnny. Agora é vocês que vão ficar com os textos bíblicos. Jill, 24, Mateus 24, 7 e 8. Johnny, Mateus 24, do 15 ao 17. Jill, 24, do 7 ao 8. E 24, do 15 ao 17, pastor Johnny. Leia para nós Mateus rapidinho, Felipe, o que o Zé Ribeiro comenta sobre Mateus. Mateus, discípulo de Jesus, publicano, tinha forte interesse pelas questões escatológicas, tendo em vista que seu público era uma grande parte de leitores judeus. Utilizava-se de um método de interpretação muito parecido com o método Midrash. Dá uma pausa até aí. Como vocês estão lendo, eu preciso falar, sempre interrompendo, então, aqui, Midrástico, não se preocupem, não vai cair isso na prova, como o apocaliptismo também não vai cair na prova. Quando nós estudarmos, Felipe já estudou, né, Felipe? Hermenêutica, vocês vão entender as escolas. E dentro das escolas de interpretação tinha o midrástico, tá bom? Então, não fiquem preocupados, mas isso é só para vocês. Agora, o que o Ribeiro está dizendo é o seguinte, ele sendo um judeu e escrevendo para judeus, a maneira em que ele fala,
ele trabalha dentro dessa escola, porque ele se faz de louco para ganhar quem? Aquele tipo de louco. Concorda? Você vai pregar para o drogado, você vai de Bíblia, de terno, de gravata, falando a paz do Senhor, meu irmão. Ou você fala, e aí, mano, como que você tá? Ah, é? E aí, como que tá na área? Você tem que falar a linguagem de Paulo, usaria de ferro. Não estou falando para a gente ir para vulgarização, nem para o palavrão, né? Não usar a arma do diabo para ganhar os endemoniados, né? Não é isso. Mas a gente tem que ter uma língua, né? Tem gente que pula carnaval falando assim, pastor, eu tô fazendo a obra, meu irmão. Tem tanta coisa boa aí, você não precisa pular carnaval não, filho, né? Evangeliza no carnaval, né? Até não sou contra um samba em arte, mas botar uma escola de samba cheio de irmã bonita e outra, vem cá, irmãos, quer coisa mais bonita do que as nossas irmãs? Nossas irmãs, vai deixar lá os ímpios ficar olhando, paquerando as nossas irmãs, dançando carnaval e os irmãos tocando. Ah, para com o negócio, vai vigir, irmão, né? As nossas irmãs a gente cuida, cada um cuida da sua esposa, né? A gente não precisa fazer uma escola um samba enredo, uma escola de crente, para querer ganhar os ímpios, para mostrar que a gente não precisa, mas não é? Eu sou mais. Até o samba dentro da igreja a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eu lembro no passado, o Felipe a gente vai lembrar, o Felipe a gente foi quando ele se converteu. Nós tínhamos os irmãos na nossa igreja, irmãos, que tinham trabalho no trem. E eles levavam os aparelhos, né, de couro para o trem, começava a cantar e violão, e ali começou a ganhar muita gente para Jesus e muitos se batizaram na nossa igreja. E aí começou um grupo forte da nossa igreja de trabalho no trem. Eles não podiam me ver dentro do trem, que falavam, o nosso pastor está aqui, vem pregar. Eu falava, pelo amor de Deus, deixa eu aqui, irmãos, eu discipulo vocês. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei no trem, meus irmãos, fiquei mais perdido que barata tonta. Eu acho isso fantástico, pregar nas praças, pregar nas multidões, pregar. E eu sempre sonhei com isso, mas realmente Deus me separou para o pastorado, para o treinamento, para a sala de aula, para a igreja. Porque a primeira vez que eu fui pregar era no trem velho, lembra do trem velho que andava com as portas abertas? Eu só lembro do seguinte, tac-tac, 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 tac-tac. Tá entendendo? Lembra quando... Pergunta para mim o que eu preguei. Eu sei que eu falei de Jesus, do amor de Deus e da salvação. E o resto que está na minha cabeça até hoje é o tá. Eu não conseguia me concentrar, as pessoas falando, e eu quase, quieto, estou falando. Então, eles não podiam viver no trem, queria que o meu pastor... Aí depois eu até falava para eles, graças a Deus eles entenderam. Eu treinei vários irmãos que nós ganhamos para Jesus, discipulei, e deixava eles prontinhos. Quando eu via eles pregando, eu falava, vai, prega, filho. Irmãos, era uma bênção ver eles tocando e pregando. Deus usava muito eles e até hoje usa, né, alguns deles. Mas voltando, para falar no trem, você tem que ter um linguajar do trem, você tem que saber se comunicar. Para falar para uma pessoa na rua, Mateus, quando ele escreve esse livro, você pode ver que quando ele começa o livro, ele começa falando, até a genealogia dele é diferente da genealogia de Lucas, porque ele faz uma genealogia no entendimento judeu. Pode ver que ele trabalha com gerações na perspectiva judaica. Ah, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Lembra que na genealogia tem 14 gerações até uma genealogia de alguém, tem mais 14 até outra, e tem mais 14 até outra? Já notaram isso? Aí em Mateus 1? Tá bom, pastor Johnny, o que significa aquela genealogia? E por que Mateus deixou aquele número 14 lá? Não faço ideia. Vamos lá, Gil. O que você acha? Eu não tenho certeza se é Apocalipse que menciona, né, que fala... Não vou saber falar, melhor eu ficar quieto. Vamos lá. Denis e Aline, o que são aquelas 14 gerações? Porque até 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, são várias 14 gerações. Eu não sei. Pastor, eu ouvi um negócio, uma coisa a respeito disso, pastor, mas agora eu não vou saber explicar. Sabe quando tá na mente, mas não sai? Eu tenho certeza que assim que o senhor falar, eu vou falar, era isso. Felipe?
Será que tem alguma coisa a ver com as alianças nos tempos, e depois você tem lá a questão dos 144 mil? Posso estar viajando na maionese, mas Bom, foi isso que me veio na cabeça. eu só fiz... Obrigado, filha. Eu só fiz a pergunta, deixa o texto falar. Lembra que eu falei que tem várias interpretações, a literal, aquelas que a gente faz alusão, alegorização, metáforas. E lembra que eu falei mistério? Para mim aquilo é um mistério. Entendeu? Talvez vocês saibam mais do que eu, não sei também. Tá lá. Por que o autor fez aquilo? Tem uma explicação, eu não estudei ainda sobre aquilo. Se estudei, não me recordo, viu, Denis? Então, de repente, talvez você se lembre antes de mim. Se estudei, eu não me lembro. Mas, para mim, ali é um mistério. Está lá. Ele quis colocar aquilo, tem um propósito, Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Não sei o propósito. Está entendendo? Tem vezes que a gente... Vocês já ouviram falar do Cabala, que é a interpretação bíblica por número? Os cabalísticos vão fazer uma leitura numérica, larará. Irmão, tem coisas que não é. Gil, quando você falou ali do Apocalipse, que é porque o Apocalipse trabalha com muito 7, 7, 7, 7, 7. Acho que está querendo dizer isso, né? Exatamente. Então, e realmente, no Apocalipse, o 7, e a numerologia bíblica traz que o número 7 é o número da perfeição. É o número onde Deus se comunica. Por que é o número da perfeição e não do mentiroso? Pode ver que os homens dizem que o número 7 é o número de mentiroso, né? Mas na realidade, na Bíblia, Deus é o número da perfeição. Ele cria tudo em 7 dias, ele faz o seu juízo de 7 formas, são 7 taças. Então, mas não é só o número 7. Pode ver que Deus gosta também do número 12. São 12 tribos, são 12 apóstolos, são 12 colunas, são 12 portas. Deus gosta. Aí eu te pergunto, por que 12? Não sei. Por que 24 anciãos? Não sei. Por que 4 seres viventes? Sei muito menos. Estão entendendo, irmão? Deixa o texto falar. Um dia a gente vai entender. Tem coisas que a gente tem, tem coisas que a gente não entende. E eu estou querendo mostrar para vocês, irmão, seja resolvido. Tem coisas que você não pode deixar de saber. Quem é o Salvador? Vai ter volta de Jesus? Vai ter anticristo? Tem coisa que você tem que saber. Mas tem coisa, meus irmãos, seja tranquilo em não saber. Não precisa ir para as explicações das mais... Tá bom? Então, me perdoe a minha franqueza, mas também não sei o que é 14. Foi uma pegadinha, viu? Para mostrar. Tem coisa que a gente não sabe, tá bom? Beleza, irmãos? Então, Felipe, conclui aqui, né? Separando o midrástico. Com o método midrástico, interpretando o texto da Bíblia hebraica, primeiramente se concentrando na vida e na obra de Jesus Cristo, e em uma escala mais ampla, enfocando os ensinos de Jesus, as parábolas do reino e os sermões escatológicos que serviram de base para muito do que se discute sobre as doutrinas das últimas coisas. Destacamos as seguintes passagens. Aí agora vem. Então, perceba que ele usava o método midrástico e ele tinha uma interpretação que os judeus compreendiam bem. Então, quando ele fazia aquela citação daquela forma, os judeus compreendiam melhor. E aqui, Mateus 24, do 7 ao 8, é a profecia sobre o princípio das dores. Leia para nós, Gil. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É só o início, não é ainda o fim. Olha que interessante, né, irmãos? Agora a gente vivendo esse momento de guerra na Ucrânia, a Rússia atacando a Ucrânia, a OTAN já se preparando. Que Deus nos livre de um mal pior e que Deus faça com que isso chegue ao fim. Mas a gente está vendo agora nação contra nação, reino contra reino, fome, estamos acabando, ou pelo menos no final, ou pelo menos no meio, não sei quando acaba essa pandemia, né? A gente já está sofrendo os males da pandemia, a economia mundial, a inflação, não sei se vocês têm acompanhado, né? O pessoal
fala muito da nossa inflação, irmãos, mas pode ver nos Estados Unidos, no mundo, essas semanas, em virtude da guerra, o petróleo bateu mais de $100 o barril. Ele vinha trabalhando por volta de 80, 90 dólares nos momentos mais horríveis. Aí começou esse momento de guerra, já está escalada de $100, 104 dólares. E talvez há especialistas que dizem que ele pode chegar a 150 dólares. Imagina. Aí a gente começa a entrar em períodos de recessão, de inflação, de momentos caóticos, porque a economia para. Não tem como fazer as coisas andarem. Você viu que a Rússia, em virtude da desvalorização da sua moeda, aumentou a sua taxa de juros para 20% ao ano. Né? A moeda, o rublo, desvalorizou absurdamente, em virtude de tudo que está acontecendo. E possivelmente vai ficar pior, irmãos, porque agora eles vão entrar para aquilo, vão fazer o cancelamento do SWIFT. Talvez vocês tenham visto isso muito aí nos noticiários. O que é isso? Hoje o SWIFT seria o meio pelo qual os pagamentos são feitos. Então, por exemplo, a Rússia, ela é uma produtora, é a terceira maior produtora de petróleo do mundo e é uma enorme produtora de gás. Só que ela negocia, ela recebe, ela paga. Então, os bancos no mundo e os países estão tirando a Rússia desses mecanismos. Então, é uma bola de neve, irmãos. É uma coisa horrorosa. Porque, ao mesmo tempo, os países precisam do gás russo. A Alemanha, 60% da Alemanha depende do gás russo. Outros países são 90%. É uma coisa muito séria, irmãos. Como eu disse, essa guerra, irmãos, ela, na minha opinião, ela está sendo uma guerra também por energia. Estão querendo dominar a energia do mundo. Então, nesse primeiro momento, o que parece, e aqui é uma opinião minha, de um leigo, né, no assunto, mas como eu gosto muito dessa área financeira, é o desejo do domínio pela riqueza do gás. Então, por essa razão, a gente entende um pouco o posicionamento russo de preservação. E a Ucrânia, ela fica a 500 quilômetros, né, da capital Moscou. Por essa razão que é inviável, é como daqui no Rio de Janeiro, irmãos. Lembra quando a capital do Brasil era no Rio, hoje está no Distrito Federal. Por que os países eles fazem isso? Por causa da questão de foguetes, por causa da questão do tráfico, né, de tanques. E diferente do Brasil, nosso país ele tem montes, tem vales para tudo que é lugar. Na Rússia é um grande platô, a Ucrânia é um grande platô, né? Então o tráfico é muito... Então, assim, mas nada justifica a guerra, viu, meus irmãos? Nada. Mas a gente está vendo isso. E terremotos em muitos lugares. Mais um detalhe aqui, irmãos, o terremoto a nível mundial vai piorar, tá? Isso é fato e estatístico, tá bom? Eu vou até dar uma pausa aqui na gravação e falo um pouquinho mais sobre isso no próximo módulo, tá bom? Deixa eu só parar a gravação que deu tempo aqui.